Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. As coisas já não estavam muito boas por aqui, pelo Brasil. Já temos uma inflação girando na casa de 7% previsto para esse ano de 2021, muito acima da meta de 3,75%, com margem de tolerância até 5,25%. Os juros, para tentar conter essa inflação elevada, não param de subir. O dólar continua alto, bem mais alto do que outros países emergentes, refletindo a brutal diminuição de investimento estrangeiro no Brasil, mesmo em comparação com outros países emergentes. O Brasil tem recebido muito menos investimento estrangeiro direto, que é o investimento produtivo, tem recebido muito menos capital especulativo, mesmo oferecendo juros cada vez maiores. Uma bomba fiscal se desenha no Brasil, com um governo que dá sinais cada vez mais claros de que está disposto a abrir mão dos parâmetros e do arcabouço fiscal para tentar ganhar popularidade no ano de 2022 e tentar pavimentar um processo eleitoral. Temos uma crise hídrica, onde o Brasil está com problemas de água nos seus reservatórios geradores de eletricidade e, consequentemente, nós poderemos ter apagões por volta do mês de novembro, em função da oferta de eletricidade ficar aquém da demanda. Temos uma crise institucional que se agrava a cada dia, com choque entre os poderes, e na semana passada tivemos até o desfile de tanques na esplanada dos ministérios em Brasília, e tudo que está ruim pode piorar. Um dos aspectos que mais ou menos delineava um bom cenário para a economia brasileira era a expansão do preço internacional das commodities. Commodities que se valorizaram bastante no primeiro semestre de 2021, já estavam se valorizando no final de 2020. Só que nesse segundo semestre, particularmente do final do mês de julho, entrando em agosto, a coisa inflexionou. Ou seja, o preço internacional de commodities, principalmente commodities exportadas pelo Brasil, como é o caso do minério de ferro, começou a cair. E começou a cair de forma bastante expressiva, dando sinais cada vez mais claros que não vamos ter um ciclo de boom das commodities, um novo ciclo de boom das commodities daqui para frente. Isso pode ser explicado, essa queda do preço internacional das commodities, por alguns vetores. Em primeiro lugar, a variante Delta do coronavírus. A variante Delta tem levado a novas medidas de restrição de circulação de pessoas ao redor do mundo, tem levado a hesitação em relação a novos investimentos e, consequentemente, já teve impacto no processo de recuperação da economia mundial. Com uma recuperação mais lenta, é natural que você acabe tendo uma menor demanda por commodities e essas commodities acabem caindo de preço. Aprofundando um pouco mais esse argumento relacionado à desaceleração da recuperação mundial, nós temos China e Estados Unidos dando sinais de que a desaceleração, ou melhor, de que a recuperação não vai acontecer no ritmo que estava sendo imaginado. A China, em particular, vem crescendo de forma significativa, mas menos do que se esperava. E a China está removendo elementos de estímulo à economia, elementos que o governo chinês havia colocado e que tinham sido fundamentais para a recuperação da economia chinesa num primeiro momento. A China voltou a adotar medidas restritivas por conta da variante Delta. Por isso, a China não representa mais a perspectiva de demanda por commodities que se imaginava até bem pouco tempo atrás. Quando a gente olha para os Estados Unidos, a coisa também mudou de figura. Os Estados Unidos estão aí sendo um elemento de preocupação, principalmente no que diz respeito ao futuro da política de juros por parte do Fed, do Federal Reserve,
do Banco Central dos Estados Unidos, que dá sinais crescentes de incômodo com a escalada da inflação na economia por lá. Pois é, os dois grandes vetores da economia mundial, China e Estados Unidos, dão sinais cada vez mais claros de que a recuperação não será mais aquela que se projetava, que a demanda por commodities no mercado internacional não será mais aquela que se projetava. E com isso, o preço internacional das commodities vai caindo e um dos únicos vetores que poderia impulsionar positivamente a economia brasileira vai se desfazendo. Dentro desse contexto, nós nos aproximamos de uma tempestade perfeita. Inflação alta, juros altos, dólar alto, bomba fiscal, crise hídrica, crise institucional e agora a ausência de um setor externo a nos ajudar na recuperação. Pois é, gente, é um cenário preocupante e vamos seguir acompanhando aqui no Petit Jornal o desenrolar dessa história para analisar cada uma das novidades. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, fica aqui o convite para você se tornar nosso apoiador. Lá no site do podcast, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoie o Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador, seja você residente no Brasil ou residente no exterior. O Petit é uma mídia 100% independente, não tem qualquer conglomerado por trás, não tem qualquer produtora por trás, somos mantidos exclusivamente pela ajuda de nossos apoiadores. Além disso, fica o convite para você nos ouvir o podcast no aplicativo da Orelo, que tem uma política bastante interessante de valorização dos produtores de podcast. E por último, vou colocar aqui tagueado no nosso descritivo o site do Petit Cursos, petitcursos.com.br, onde eu e o professor Tanguy Bagdadi aprofundamos uma série de temas nas áreas de economia e política internacional. A próxima aula gratuita será sobre Rússia, sobre Vladimir Putin e a geopolítica russa no século XXI. No mais, eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.